Fala galera, eu sou o Rafa Vulcani, de volta depois de 25 anos aqui no meu Café Primeiro, com os meus ilustres, famosos, inexoráveis amigos aqui. Vou deixar eles se apresentarem. Quem tá aí? Quem tá aí? Ó o suspense. Fala galera, vou na sequência porque eu sou ansioso. Samuca na área. Depois de alguns meses hibernando, estamos de volta para mais um episódio em conjunto. Bom, não esperem nada demais, assim como os outros também, tá tudo certo, segue o baile. Brincadeira, vai ser show. Ouçam e indiquem a gente para mais um colega. Obrigado. E aí, Fala pessoal, aí, Rafael, pessoal. da Masterplan, junto com meu amigo Pedro. Vai lá, Pedro, te cortei. Não, eu cortei você, você me Tá cortou, pô. junto, tamo Mas junto. tá tudo certo. Rafael da Masterplan e o Pedrão aqui também, da Masterplan, mais uma vez aí com o pessoal. É isso aí. E hoje, pra gente bater um papo aqui sobre a arte do improviso. Quanto que a gente usa improviso em tudo, cara, no dia a dia, desde uma reunião que não tem saída, até um projeto que parece que não tem saída, e uma discussão, uma negociação. Como é que a gente usa de improviso, criatividade para dar aquela mãozinha extra dos nossos projetos? Vamos nessa. Quem quer começar? Falem por vocês, eu planejo todo o rolê que eu faço e não improviso nada. Se vocês estão improvisando, é problema de vocês. O cara é Planejamento é utopia uma arte. ambulante. Obrigado. Cara, é um planejamento completo, né? Pra tudo e pra todas as horas. Pra tudo, todas as lições do mundo estão ali. O cara é o Highlander da gestão de projetos, né, você vai cortando cabeça de outros gerentes de projeto e vai acumulando conhecimento. O cara, assim, e quando fala de improviso, tem uma situação que vira e mexe acontece. Você tá vamos dizer assim, você marcou, alguém marcou uma reunião para discutir algo específico do projeto. Pode ser uma discussão técnica ou pode ser, mas assim, normalmente é um problema que aparece. E daí tem um ponto que parece que o bate-papo empaca. Um olha para cara do outro, se olha no relógio e fala: "Puta, tem meia hora ainda", e a coisa não anda, né. Aí é aquela hora que se ou você levanta, vai para o quadro branco, aí se é o cara do PMO já ganha aquele apelido do Picasso da gestão de projetos, né, gosta de fazer um Ah, desenho, sim, a gente tem esse gosta de uma apelido. tela branca. Né. Aí você vai para o quadro branco, faz um desenho, tenta, cara, desenrolar a conversa e puxa um, puxa o outro: "Não, mas fala você, qual que é a sua opinião?". E parece que você dá uma sacudida na reunião, você tenta inventar alguma coisa e a coisa normalmente anda. Então eu sinto muito, assim, que principalmente quem lidera projeto, se você não tem essa vergonha, né, essa dificuldade de: "Puta, deixa eu criar um artifício diferente aqui, no meio da reunião", isso normalmente ajuda a coisa a andar. A gente teve vou dar um exemplo de hoje, aconteceu hoje comigo isso. Estava numa reunião de projeto, e o time técnico estava reportando que teve um problema com um produto novo, que o lançamento está marcado para daqui a 10 dias. E ele acabou de ser reprovado num teste de certificação, e não dá tempo de fazer um novo teste em 10 dias. Aí a liderança já começou a reclamar que ia atrasar, a gente não pode atrasar o lançamento e etc, e blá-blá-blá, e falou assim: "Ah, desculpa, eu tenho que sair para uma outra reunião", e saiu. Deixou ali a bomba. E o time inteiro ficou meio que olhando para cara do outro e falou assim: "E agora? A gente não tem tempo de testar, a gente não tem tempo de lançar". E aí o Picasso do projeto aqui, eu levantei a mão, era reunião virtual, né, não tinha um quadro branco, infelizmente. Eu falei assim: "Galera, vamos fazer o seguinte então, a gente tem que lançar em 10 dias, vamos montar uma análise de riscos. O que acontece se lançar daqui a 10 dias esse projeto, com parte do teste feito ou teste incompleto, qual é o risco para o cliente final? E o quanto esse risco vai sendo mitigado ao longo de mais, eu não sei, mais 5 dias, mais 10, mais 15, mais 20, mas a gente monta cenários e apresenta isso para o nosso time para tomar uma decisão. Aí toma uma decisão junto, a gente vai assumir o risco ou não vai.
Aí todo mundo: "Ah, beleza, é um bom caminho, não sei o quê, vamos nessa". Mas ajudou a desembaraçar a conversa, sabe. É uma coisa, assim, que não estava planejada, mas que ajudou a meio que ligar a lanterna no meio do escuro ali: "Pô, vamos tentar ir por aqui pra ver se resolve". Vocês passam por isso também? É, eu vejo, Rafa, eu adoro esse tema, porque eu acho que ele tem um contraponto importante e que eu até faço essas reflexões, às vezes, com o Pedro também, sobre essa história de Sabia que você ia improvisar. falar sobre isso, É, cara. porque assim, eu tô juntasso contigo, que é esperado do líder de projeto esse cara, né, que vai, né, em uma mesa de reunião, em uma situação com o cliente, uma situação que o time tá, né, ali perdido, né, ou tem uma dificuldade né, achar uma solução, né, é esperado do líder essa ideia, né, essa improvisação. Mega concordo e é uma das habilidades que o líder de projeto precisa desenvolver, né. O que me Uhum. pega às vezes é que eu tenho encontrado talvez mais e mais profissionais que só se apoiam nisso, sabe. Eles Ah. só querem ser improvisadores. Uhum. Então eles não se preparam, eles não planejam, né, eles não têm, minimamente talvez, eh, aquela preparação, sabe, que a gente fazia, não sei, talvez quando a gente era mais Uhum. jovem, né, sei lá, pô, vou fazer uma apresentação importante lá no auditório, né. Pô, a gente lia antes, né, a gente dava uma olhada, né, mentalmente a gente pensava em storytelling, sabe. Uhum. E eu acho que isso continua sendo válido a vida toda, né. Porque eu acho que quando a gente, acredita sempre que eu vou ter esse dom de improvisar e na hora eu dou um jeito, eu acho que a gente levanta ou traz para nossa atuação um risco desnecessário e que um líder de projeto talvez ele devesse mitigar, né, já que ele é um mitigador de Boa. riscos, né, ele ele também tem que mitigar o seu risco de ter uma má atuação ali perante um fórum que é muito importante, né. Então eu acho que as 2 coisas são extremamente importantes. Você sim ser essa pessoa que está preparada e pensando em improvisar, mas eu não Uhum. deixaria de lado, o bom e velho planejamento, né, a preparação, né. Eu sempre lembro de uma vez que eu nunca pulei de paraquedas, mas uma vez eu ouvi uma palestra de um profissional, né, e uma das coisas que me marcou bastante do speech dele, foi quando ele falou que a maioria das pessoas que ele conhece começou a correr risco e a fazer, né, a passar por situações ali de quase morte, né, quando eles pararam de se preocupar em fazer aquele cheque dos equipamentos de segurança, sabe. Quando eu acho que eu tô muito Hum. seguro, pô, eu já dei 100 Aham. saltos, aí eu vou, né. E aí é quando talvez eu esqueço um cinto, sabe, eu esqueço alguma coisa ali, né, alguma ligação, né, algo que me protegia, né. Então eu acho que é uma armadilha, né, que a gente que tá, há bastante tempo na área, né, a gente tem que ficar de olho também, né, em se preparar sim para ser um bom improvisador, mas não esquecer da nossa lição de casa, né. Boa. Se eu puder complementar também, eu acho que a palavra improviso, rola uma ideia, assim, de, tipo, agir sem pensar, ou às vezes até uma ideia por trás, não sei se é uma visão particular, né, minha nesse caso, ou se tem a ver um pouco talvez com como o português leva a gente a enxergar essa palavra, né, mas rola parece que algo por trás como agir ser inconsequente, né, digamos assim. Tipo, não se importar com a consequência daquilo que você está fazendo. Perfeito. E no mundo corporativo, eu vejo a improvisação na verdade mais como uma adaptação à situação que você está ali, o que você não esperava passar naquela reunião ou naquele determinado evento, mas que você, foi submetido a essa situação, né. E aí, poxa, você vai recorrer normalmente a uma ferramenta que você já conhece, né, Uhum. que você já utilizou alguma vez, então, é o improviso talvez porque você não esperava passar por aquela situação naquele momento, mas você já usou uma ferramenta que você sabe que pode te ajudar naquele momento, né, então, eu diria que, no mundo corporativo, a ideia não é ser inconsequente, como o Rafa disse, né, ainda mais nós líderes de projeto. A gente precisa ter um planejamento prévio e essa ideia do improviso eu prefiro olhar mais como uma adaptação à situação ali inesperada, talvez naquela reunião ou naquele evento, né. E aí isso vai precisar de conhecimento prévio, vai precisar de
de conhecimento técnico. Se você fez um planejamento, com certeza tem alguma coisa lá que vai te ajudar também. Às vezes, uma ferramenta online, ou como você disse, o quadro branco, que é um dos grandes auxiliadores, né? Pelo menos para a gente organizar o pensamento e começar a construir um caminho, né? Dessa situação inesperada que apareceu. Então eu gosto também de tomar esse certo cuidado, sabe, com a palavra improviso. A ideia não é agir sem pensar e ser inconsequente, né, na situação. Uhum. Exige um planejamento prévio, exige um conhecimento prévio, né, para que até mesmo o improviso ali na hora saia da maneira ideal, né. Eu estava ouvindo você, é como se fosse um tema pejorativo, né, que Uhum. improvisar é como se fosse uma gambiarra, uma Boa. Isso compensação, Cara, né. aí. eu não sei se a É, gente adquiriu isso ao longo da história, ou se o próprio português direciona a gente, ou se é coisa de brasileiro isso, eu não sei. Mas parece realmente isso, você fala: "Pô, improvisei", às vezes parece, ruim, né. é, e É. realmente pode trazer essa conotação, né. Então acho que a gente e aí eu gosto do que o Rafa trouxe um pouco antes, da questão até do planejamento do todo. Gente, eu vou fazer uma apresentação às vezes de 3 minutos, que tem alguma coisa cara, eu leio, eu ensaio, eu penso em algum possíveis cenários. Cara, sempre vai dar pra fazer isso? Claro que não. Mas, de alguma forma, mapear os riscos. "Puta, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, se acontecer eu vou por aqui, se acontecer aquilo eu vou por aqui". Esse é meu É. plano A, e é isso que eu vou buscar. E aí o improviso gente, improvisar é uma arte, fato. Às vezes você vai Uhum. ser colocado: "Ai, planejei", velho, vai acontecer um BO ali, você fala: "Cara, esse fato eu não planejei", Uhum. né. Pode acontecer, mas aí acho que vem a arte da preparação. Você tem que estar psicologicamente preparado que algo sai do prumo, e se sair, o que tem que acontecer é, você não pode entrar em pânico. Acho que esse é o grande Com ponto, certeza. né. Se você entra em pânico, se desespera, cara, todo mundo vai perceber, e tá tudo bem de falar: "Gente, não contava com essa, bom, vamos lá", né. E você tentar de alguma forma conectar, sair porque no final talvez a gente saiba você tem que saber bem o objetivo final e qual caminho você trilhou. Se você sabe o objetivo final, cara, em algum momento você vai trilhar aquilo, então acho que a preparação e aí vem o fato também, a bagagem, né, conforme mais a gente vai ficando experiente dentro do processo, Uhum. a gente também se prepara psicologicamente para aquilo e não é eu gosto de falar isso, não é o que acontece, é como você reage ao que acontece. Então o improviso nada mais é do que: "Opa, não vou por aqui, tá bom". Cara, eu posso entrar em pânico, ficar desesperado, dar piti, fazer o que for, e talvez aquilo seja muito mais difícil, eu falo: "Porra, velho, deixa" boa e velha questão do Waze, né, recalculando, né. Então, velho, recalcula, cara. Ele não Waze alguma vez eu sei que já vai é coisa de coach isso, né, o Waze não fala: "Seu idiota, você errou". Não, cara, recalcula essa desgraça e segue o caminho, e vai chegar lá. Talvez tenha que pegar um retorno desgraçado. Bah, voltando então, cara, esperem algo distinto no processo. E aí você tem que estar preparado para alguma arte, pode ser que já falou: posso usar isso", ou não, fala: "Mano do céu, da onde eu arrumei isso?". E no final funciona, desde que seja ético, Certeza. né, de uma forma Isso é bacana. negociável, né. É, eu vejo muito que o líder do projeto, né, ou, né, o líder em si, né, ou a pessoa que vai tomar a decisão, enfim, ele precisa estar sempre, atento a esse ambiente, né. Então ele entra em um fórum, ele entra em uma discussão, ele entra em uma reunião de planejamento com o cliente, com o time, ele sabe aonde ele quer chegar. Que talvez essa é a preparação, né, que conforme você disse, né, conforme vai passando o tempo, com a experiência, talvez a gente não vai mais fazer como a gente fazia no começo da carreira, né, que a gente tinha uma apresentação de, sei lá, 10 minutos, a gente ensaiava 10 minutos antes, né, pra ter isso na cabeça, né. Não é esse o caso, né, o tempo vai passando, a gente vai ficando, né, mais experiente, mais tranquilo para esses fóruns, enfim, e por aí vai. Mas, minimamente, né, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o objetivo desse fórum, dessa reunião, eu tenho o storytelling mental, né, do que eu quero fazer. E aí, conforme os ingredientes desse fórum vão caindo na mesa, né, que o cliente falou, ou porque algum membro né, algum membro do time jogou algum dado na mesa, enfim, eu vou me adaptando, né, como bem disse o Pedro, improvisando para que isso aconteça, né, mas eu tenho aquele norte, né. É como, sei lá, planejar uma lua de mel, por exemplo, sei lá, na Europa, né. Eu vou fazer ali, né, já a gente como bom líder de projeto, a gente vai planejar ali, né, os locais que a gente quer conhecer, os restaurantes, mas, pô, ao passar na frente de um lugar legal, eu também não vou, perder a chance de É, aproveitar boa. isso, né. Então eu também vou É. improvisar, né, ou, pô, né, eu gastei mais tempo no outro parque lá da Disney, sei lá, então eu vou conhecer menos o outro, né, mas eu aproveitei mais esse, né, ou seja, eu tenho uma linha,
mas eu tô improvisando, né. E me veio na É, cabeça também, acho que vocês vão lembrar ou conhecer, né, eu acompanho ainda, mas a companhia, Barbixas de Humor, vocês conhecem? Que tem aquele, espetáculo Improvável? já. Já Fantásticos, fizemos merchan deles aqui no fantástico. Café Ah, é Preto. verdade, Já, verdade, já. verdade, verdade. Ou seja, eles ensaiam aquilo, né, eles têm as ferramentas, eles têm, curso de teatro, enfim. O que vai aparecer na hora lá para eles fazerem, né, a cena tal que é sorteada, é sim uma surpresa, né. Aquilo vai ser um improviso, mas vejam que existe a bagagem por trás, para que ao chegar nessa cena eles consigam improvisar. É, boa. Tem tem algumas coisas que vocês falaram que eu ia mencionar até, assim, um merchan intermediário aqui no meio do episódio. Tem um episódio excelente sobre 90/10 e como você reage às coisas, o que o Samuca comentou agora. Tem outro episódio excelente sobre storytelling, do Rafa e o Pedrão, que tá aí também no vários dos nossos episódios anteriores aí, pra ouvir. Eh, mas tem um compilado de fatores, né, para você ter esse improviso, vou chamar de improviso positivo, né, que move as coisas, e tem o improviso relaxado, que foi o que o Rafa mencionou antes também, que é a cara que chega lá e vou ver o que vai dar e vou só falar. Você vai apresentar um status de projeto, pô, você não trouxe não tem um gráfico, não tem um dispositivo de storytelling nenhum aí, um negócio visual, você não tem um slide, não vai desenhar no quadro, sabe, vou só falar e ver como é que as pessoas vão reagir, perguntar. Então, assim, esse é o lado do relaxo, né, o improviso realmente com inconsequência, que você vai lá só pra ver o que vai dar. Mas esse pra fomentar esse improviso, né, até pra dar algumas ferramentas pra quem tá escutando, que tipo de fatores colaboram a gente ou habilitam a gente a ter a capacidade, a ter gerar esse improviso? Então, a gente falou da experiência, né, quanto mais experiente você é, quanto mais calejado, você aprende a ter menos vergonha de se colocar numa posição de destaque, né, no meio de uma discussão, às vezes mais acalorada, você tem menos preocupação de fazer uma pergunta que parece óbvia para todo mundo, então você tem mais tranquilidade para poder se pôr nessa posição. Então a experiência, claro que colabora, ou a cara de pau, se você é menos experiente, vai lá e a reunião empacou, vai lá, mete a cara e vai desenhar no quadro, vai fazer pergunta que parece óbvia, só para sacudir ali aquele balaio de coisa lá e as pessoas se mexerem. Ah, então a experiência sem dúvida é uma, estar presente, né, entender o que está acontecendo na reunião, onde está a cabeça de cada um que está ali para você saber direcionar a conversa e as perguntas e olhar como as pessoas estão reagindo, se elas estão desanimadas, se elas estão confusas, se elas estão com medo de fazer pergunta. E assim, se é presencial ou não, ou se é virtual, claro que é mais difícil, mas dá para descobrir algumas pistas com relação a isso também. E se preparar minimamente, saber o que vai ser discutido. Do outro episódio passado aí, né, o Rafa e o Pedro falaram muito bem sobre back to basics e o quanto é importante ter uma mínima preparação antes de uma reunião, tanto do quem convoca e dos convocados, né, saber o que vai ser discutido. Então entender um pouco do assunto, mesmo que superficialmente, mas estar lá presente para poder ter essa capacidade de improvisar. Então assim, 3 fatores que para mim acho que são importantes, senão você nunca vai ser capaz de improvisar nada, né. Você tá numa reunião ali e tô multitarefa aqui respondendo 25 e-mails ao mesmo tempo, não tô ouvindo nada, você não vai conseguir fazer isso. É Exatamente. incrível como o estar presente, né, que você comentou, é algo que a gente tem mencionado bastante também no nosso dia a dia. O negócio parecia tão óbvio, né, antigamente, né, porque se a pessoa tá aqui na minha frente, ela está presente, né. A gente respondia isso em sala de aula, né, tinha lista de chamada, falava o nosso nome, a gente: "Presente, estou aqui". Hoje não é mais assim, né, hoje a pessoa pode estar sim com a gente, mas não tá presente lá naquela roda de discussão, né, naquele share que a gente tá tentando fazer. Deixa eu contar uma história rapidinho, fazer um parênteses, já Claro, que você tocou nesse assunto, Rafa, vou interromper você, imagina. desculpa aí. Estava numa reunião uma vez, décadas atrás, dinossauros não davam pela terra ainda, e era uma reunião de steering committee. Então estava lá todas as celebridades do projeto, né, e em especial o diretor de finanças, que é essa pessoa que não está mais entre nós, assim, profissionalmente falando. Ufa, achei que você morria. Não sei onde ele está fisicamente, mas e aí estava uma puta de uma discussão, eu lembro, os caras, o líder do projeto apresentando slide, eu estava como PMO, e os caras discutindo, tal, eu sei que chegou num ponto que a discussão empacou, chegou meio que nesse ponto, assim, né. E alguém que estava na reunião, não lembro quem foi o abençoado, e era em inglês a reunião, tá, então estava todo mundo falando inglês, tinha galera de vários países. Hã, perguntou para o diretor de finanças, falou: "Cara, que você acha?" E ele estava nitidamente mexendo no celular, fazendo outra coisa, ou era laptop, não me lembro bem. Mas ele estava distraído, ele não estava no meio da reunião, não estava fazendo parte do ambiente ali. Ele levantou a cabeça, botou a mão no queixo,
Aí ele levantou da cadeira, ele andou até a tela, aí ele apontou como se apontasse pra alguma coisa, assim, no slide na tela, sabe, na projeção. Aí ele fez e ele voltou, sentou pra cadeira dele e voltou mexendo no laptop e não falou nada. Ficou todo mundo com aquela cara, tipo: "O que que acabou de acontecer?", sabe. Então eu não sei se ele quis disfarçar, se ele ele teve uma pane Maravilhoso, mental, cara. ou o cara não falava bem inglês, ninguém sabe o que aconteceu aquele dia. Ou ele tentou Até ganhar tempo e a resposta não Não veio, né? veio, né. cara, e foi, assim, um exemplo de alguém que estava totalmente fora daquele prédio, o cara estava e era o steering committee, ele era um membro do steering committee. Desculpa, Rafa, eu lembrei dessa história aí. É, maravilhoso, isso acontece demais, né, e a gente vê nos olhos das pessoas, e agora no Teams, acho que vocês também devem sentir isso, mesmo no online a gente percebe quando a pessoa não tá com a gente, né. Não sei, parece que Sim, a voz sim. às vezes parece que sai mais abafada, né, porque a pessoa tá meio que pra baixo, né, no celular, assim, né, então dá uma É. mudança já, né, de Não, você de arruma a tom. câmera, assim, pra só ver o ombro e não ver meu braço É, digitando aqui, eu tô cara, prestando vai atenção. longe, assim, a gente percebe mesmo no online muito facilmente quando a pessoa tá longe, assim, né, às vezes mesmo com a câmera desligada, enfim, a gente percebe, né, ela não faz um complemento do pensamento que a gente tá tentando construir lá naquela roda de discussão, enfim. Então, é muito legal, né, o que você comentou do estar presente, e sem estar presente é impossível mesmo improvisar, porque daí você vai fazer isso que você tá comentando aí, né, desse exemplo, né. O cara tentou improvisar também. Mas sem essa preparação, né, sem o estar presente, sem saber o que está acontecendo lá, é muito difícil que isso saia com qualidade. Então, às vezes só vai ser aquele comentário que às vezes vai ser falado, aquela ideia que vai ser dada, mas ela é tão desconexa do que está acontecendo ali, que a gente vai seguir, né, a gente vai falar: "Tá, entendi", e vai seguir, né. Você ignora. É, Vocês comentaram sobre experiência, né, de ser um fator que contribui, né, bastante nessa questão do saber improvisar ou saber se adaptar ali na hora, e com certeza eu concordo. Acho que quando a gente é mais novo, a gente acaba se surpreendendo com algumas situações no mundo corporativo, né, e depois quando isso aparece de novo, você fala: "Pô, já passei por isso antes", né. E uma coisa que eu acho que contribui bastante também, é o quanto você conhece as pessoas que estarão nessa reunião, né, ou nesse Sim, evento, né. boa. Porque se é um time que você já está acostumado a trabalhar, que já tem ali algumas figurinhas carimbadas, dentro do seu próprio planejamento, você já consegue prever algumas situações, né. Cara, no nosso dia a dia, eu imagino que no de vocês também, se eu vou discutir um determinado assunto com aquela pessoa, eu sei a resposta que ela vai me dar, né. Se é um assunto polêmico ou se você já passou por tantas vezes por aquele assunto, né, ou por aquele tipo de discussão, que você sabe qual vai ser a resposta da pessoa, né. E aí, na Você tá verdade, julgando as pessoas. e às vezes é o contra às vezes, raramente essa pessoa responde de uma maneira diferente, e aí sim você é pego de surpresa, porque você estava esperando uma resposta já numa linha que você está acostumado a receber daquela pessoa, e aí quando ela, né, por algum outro motivo enxerga a situação de uma maneira diferente, aí você é surpreendido. Então assim, se é um time que você trabalha há bastante tempo, poxa, vai ajudar a experiência, né, como pessoa e como profissional, e a experiência com aquele time com certeza vão auxiliar muito de você até mesmo conseguir se preparar previamente para determinadas situações, incômodas, digamos assim, né. Você já vai tentar ali se prevenir de como que você vai sair de uma determinada discussão. Isso é natural até do nosso dia a dia, né. Agora, se é um time que você não conhece, talvez um steering committee, como você deu exemplo, não que Uhum. você não conheça, mas às vezes você tem menos contato com essas pessoas no dia a dia, então, né, a reação da pessoa, ela é menos previsível às vezes, né. Não que a pessoa vai pinar na reunião, não, mas você não conhece a reação que a pessoa vai ter em determinados assuntos, né. Aí realmente é um complicador extra, digamos assim, aí vai exigir mais adaptação nessas situações. É verdade. E é engraçado porque se você tá, assim, a gente tem muito medo do julgamento, né, naturalmente. Aí conforme a gente vai ganhando experiência, vai aprendendo, vai testando e tal, a gente vai perdendo esse medo. O que é uma das coisas que habilita a gente a improvisar e falar coisas inesperadas em reunião, por exemplo, né. Mas é engraçado que tem uma correlação direta com o que você falou. Se eu tô assim, a minha equipe de projeto, meus pares, são pessoas que eu não conheço, é uma coisa. E até porque entre pares, naturalmente, isso aqui não tô querendo cagar regra aqui, né, mas o que a gente vê, assim, na média, é que a as pessoas reagem de maneira meio parecida ali.
Quando você vai para um steering committee, que são pessoas de cargos normalmente mais altos, as pessoas de cargos mais altos sentem uma liberdade maior para falar o que elas pensam, com menos medo de julgamento, porque são pessoas, às vezes, ou mais experientes, ou porque se protegem com o cargo, ou qual for o motivo, né. E essas pessoas são mais imprevisíveis em reunião, elas podem criar situações inesperadas mais fácil, né, mais facilmente. Perfeitamente. Exatamente. E aí que mora o perigo, né. E aí você, né, você imagina, você tá num grupo que é grupo conhecido, uma situação, uma reunião de pares, de time. Cara, você vai ali, se surgir algum tema, você administra. Cara, você tá numa reunião onde tem, sei lá, um cliente, às vezes tem muita coisa envolvida, tem muita coisa em jogo, né. Então, por isso que cada vez mais a gente fala da preparação, é importante para os vários cenários que podem acontecer, até brother, no momento que vai cair uma pergunta aleatória, você fala: "Filho da mãe", né. "Que pergunta é essa?" Ou você pode ser surpreendido negativamente ou positivamente. Você fala: "Caraca, Sim, velho". Eu vim aqui todo armado até os dentes, né, e passou. E às vezes é isso, né, a gente se planeja tanto, se organiza tanto, se adapta o discurso ao público, ao que vem fazer, você fala: "Caraca, velho, mandei bem demais", né. Ou ao contrário, pode acontecer que aquele momento você a gente fala que é pelo e calça curta, né, e você não tem pra onde ir. Então, ter essas artimanhas ou saídas, elas são importantes, mas cara, vamos ser bem honesto, pode ser que você caia numa situação que você não tenha pra onde fugir, você fala: "Pô, não", e aí talvez o mais "Olha, desculpa, não estava preparado para essa situação", né, ou "Cara, não estava preparado para essa pergunta, não tenho a resposta, cara, vou anotar aqui, te respondo depois". É algumas alternativas honestas, né, pra gente tentar ou também pedir ajuda. A gente só tem as ajudas universitárias que a gente fala, né, às vezes tem o time, às vezes dividir e ferrar alguém também ajuda, né, você se ferrou, falou: "Puta, de onde eu saio dessa? Deixa eu terceirizar", né, então pode ser uma saída, não recomendo, eu vou já que eu já me ferrei, não vou ferrar alguém junto, né. Mas é a arte do improviso, galera. Às vezes a gente se prepara tanto e você não precisa dele, e às vezes ele vai aparecer e o que que eu faço, né. Só não entre em pânico, esse é o minha grande recomendação. Eu ia comentar também sobre isso que você já comentou no início, Samu, com uma coisa que acho que a unanimidade é controle emocional nessas situações, né. uhum. Se tem algo independente se você não sabe para onde você vai, se realmente te pegaram aí de surpresa, uma situação que você nem imaginava, não tá no seu planejamento e realmente fugiu, né. Cara, controle emocional é unanimidade. Se você entrar em pânico, aí sim o improviso vai tomar uma conotação negativa, né. O controle emocional, às vezes ganhar até um tempo, né, falar: "Pô, calma aí, deixa eu raciocinar", tentar outras ferramentas aí para dar uma esclarecida no cenário e tal, a gente já falou sobre isso. Agora se não pode entrar em pânico, se entrar em pânico, Não, aí a história fica em outro nível, né. você entrou em pânico e quer improvisar, pede pra sair pra ir no banheiro, vai Hum. respirar e volta depois, já É dá melhor. Pessoal, vamos pede fazer um uma tempo. pausa de 5 Hora do café, minutos e a né? É, gente volta. café. No Teams você consegue fingir que travou, né, Derruba a você internet desliga o do negócio, prédio, né? volta, é uma estratégia. Ou outra estratégia também, para você ganhar tempo numa dessa, é você repetir a pergunta às vezes, né. A pessoa fala: "Puta, viu, você sabe fazer tal coisa?" Bom, deixa eu ver, para fazer tal coisa, enquanto você vai repetindo o que a pessoa falou, você vai raciocinando. É uma outra, saída, até se parar e pensar, falar: "Mano, não sei o que falar, para onde eu vou?" Você pode devolver a pergunta: "Cara, deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. Você quis dizer tal coisa?" E você dá oportunidade para a pessoa falar mais um pouco sobre aquilo, porque ela vai tentar te explicar a pergunta. Claro, toma cuidado com quem está falando, né. Mas perguntar de novo, reafirmando a pergunta, é uma forma de você pedir mais informações para a pessoa, porque normalmente quando você faz isso, ela acrescenta outros ou dá outra visão, e você ganha tempo também para raciocinar. Então, são saídas que você tem em momentos como esse, tá. Ou chorar, dá para ir chorar no banheiro também. Ou o velho e bom responder: "Não sei, mas vou procurar a E resposta e tá te tudo trago de bem também, volta". né? Tá tudo ótimo Ah, responder isso, pra quem não evidentemente sabe. que você não É. pode ser Tá tudo sempre esse ótimo. cara, né? Porque daí também você fala: "Pô, meu Ah, cara não, é nunca sabe, né?" Mas assim, né, né, aquela que foge muito do que você tá esperando ou que você precisa reunir mais informações para dar uma resposta mais completa, faz parte também, coloca no plano de ação, dá um prazo para responder e vamos, né, vamos pra cima. Eu acho é isso que aí. No o ChatGPT
Eu acho que assim, eu vejo muito que, evidentemente que a gente é esse cara do planejamento, esse cara da preparação, independentemente se você está falando de uma linhagem mais tradicional, mais ágil, enfim, a gente sempre vai ser esse cara que minimamente vai tentar, né, fazer algum plano, né. O que a gente também não pode ser é a pessoa que está sempre muito apegada a ele, de uma forma até que você luta contra as mudanças ou contra os caminhos que os projetos né, vão ser levados, né. A gente tem que lembrar sempre que a gente está no meio do caos, né. A gente vive nesse mundo caótico, né, é a história do VUCA, né. Então assim, eu vou sim lutar pelos meus baselines, né, se eu estiver falando de uma forma mais tradicional, eu vou sim lutar pela minha sprint, né, se eu estiver falando de uma forma mais ágil, mas eu tenho que entender que a minha improvisação nesse cenário, ela vai ser necessária, e o quanto antes eu aprender na minha carreira a não se machucar com isso também, mais fácil, né, acho Uhum. que menos dor a gente vai passar ao longo do tempo, né. Eu já sofri bastante, por exemplo, de ter que alterar baseline de projetos, né, aquele baseline que você faz bonitinho, que tá tudo ali, né, bem amarradinho, né, o tempo, o custo, o escopo, tá tudo ali redondo, vem, né, o cliente, vem um membro de time, né, alguma coisa que vem, fornecedor, enfim, externo e, né, arrebenta tudo, né. Eu já fui o cara que sofreu bastante por isso, faz parte, né, mas eu acho que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e da experiência a saber que você nunca controla nada, a gente está aproximando o projeto do seu sucesso, que é a definição de gerenciamento de projetos, né. É isso aí. Aproximação desse sucesso. Como que eu vou aproximar? Né, estudando, me preparando, planejando, mas eu vou ter sempre que colocar esse ingrediente da improvisação, porque as coisas vão acontecendo, né, a vida não para eu fazer o projeto. A gente basicamente acabou com o conceito de improvisação aqui, né, de improviso. A gente falou que pra improvisar você tem que se preparar, planejar para depois ser Pois capaz é, de improvisar. A gente criou um paradoxo aqui novo, com relação a poder e improvisar. eu fui atrás, né, o Pedro falou sobre essa história de quando a gente escuta, né, o improvisar, a gente dá uma assustada, né, mas se eu for olhar aqui, ó, o significado na Oxford Languages, fala que, né, Oi. logicamente é um verbo transitivo direto, né, quem lembra dessa, hein? E que lembra, né? E que se remete a fazer algo, arranjar de repente, sem preparação, organizar às pressas. Então veja que na própria semântica tem essa conotação, né, e é por isso que talvez Talvez realmente combine muito mais uma adaptação do que um improviso nas talvez, nossas talvez, situações, né. talvez, talvez. É isso aí. Sensacional, fechar com essa definição aí, formal, para validar a nossas ideias A gente deu malucas. a volta inteira para terminar no dicionário, que talvez devesse ser o nosso Terminar falando de planejamento. Esse episódio poderia ter um e-mail, né. pois é, ou uma Seria um é, improviso. né, ou uma mensagem Poderia de ter bis feito um e-mail, uma pedia para o ChatGPT ler pra gente e postava o episódio. ou uma mensagem no biscoito chinês, né, porque é bem curtinho essa definição, você lê já na mensagem: "Improvisar é organizar às pressas, não faça isso". Quer dizer, faça isso, é importante, mas como a gente falou, tem alguns critérios que talvez a gente entenda ser importantes, né. Eu acho, mais uma vez, tá, é o ponto que eu falei lá no começo, me assusta a pessoa que é só do improviso, sem ter essa bagagem, sem ter essa Sim, preparação, sem sem dúvida. ter esse estudo. Em contrapartida, eu vou precisar improvisar sempre na minha carreira, e é esperado de mim, enquanto líder de projeto, que eu seja criativo a ponto de ajudar o meu time nas situações onde o planejamento, o estudo, a preparação travou, né, então é Uhum, esperado da uhum. gente, então quanto a gente for se preparando e criando casca para ser sim esse improvisador, melhor para todo mundo. É, Maravilha. ó, de uma forma muito simples, improvisar é uma arte. Quem sobrevive na história, né, não é se você quiser ser travado, você vai morrer brother. Você precisa estar preparado para se adaptar. E quem sobrevive nem sempre é o melhor, é quem melhor se adapta. Então, tem que se adaptar mesmo, cara. Tem que estar preparado para isso, nem se às vezes eu não quero, tudo bom, mas velho, ou tu faz isso ou você morre. Então, aceite e dói menos. Você vai precisar improvisar em algum momento, ou você se prepara ou você se vira. Não vai citar Darwin, igual o Rafa citou Oxford, Não, eu não sou uma pessoa aqui pra tão dar uma culta carteirada? assim, não deu tempo de pesquisar no ChatGPT aqui esse ah, Podia citar Zacarias, né.
Afinal de contas, estou na Terra e sou quase um conterrâneo dele nesse momento em Sete Lagoas. Ai, vou ver se eu acho um som do Zacarias pra postar aqui nesse Seria um momento. grande improviso pra gente fechar o episódio, né? Você Seria teria. maravilhoso. O Maravilhoso. seu nível de respeito no GTA ia subir umas 2 estrelas agora. Nossa senhora, plim, plim. Deixa eu perguntar antes da gente fechar, a gente não combinou nada, mas vocês querem fazer um jabá aí da Master Plan, já que vocês estão De postando, improviso? caçando consultoria de improviso. Aí, ó. Poxa, podemos fazer, pô. No improviso, né? Mas a gente tá. A Master, ela sempre é um caminho meu e do Rafa, né? A gente começou a construir isso na pandemia e a gente não se cansa de falar dela e de cultivá-la, né? De cultivá-la. Então, a ideia é começar 2026. A gente já deu uma resgatada, né? No finalzinho do ano passado, com postagens, né? A gente tem algumas frentes aí que envolve consultoria, envolve mentoria de organização pessoal, envolve mentoria profissional também. E a ideia é a gente cada vez fomentar mais esse tipo de coisa, esse tipo de discussão na página e usar a nossa experiência, né? Eu, o Rafa, vocês também. Essas conversas que a gente acha sempre muito produtivo e a gente gosta muito de compartilhar, né, com pessoas. Desde quando a Master nasceu, o Learning Together é justamente a representação disso, né? A gente aprender junto, a gente aprende com vocês aprendem com a gente. E da mesma forma a gente segue na Master, né, com essa ideia de compartilhar conhecimento, de ajudar pessoas nas dificuldades que elas tiverem, obviamente sempre pensando no mundo de gerenciamento de projetos, né, usando as ferramentas que a gente tem, que a gente aprendeu no mundo corporativo, seja para o lado profissional, para as empresas ou até mesmo para o lado pessoal. É isso aí. Onde que acha? Temos no Instagram, né, a nossa Master Plan Learning Together e temos também o LinkedIn, que está sempre sendo movimento. Sempre que a gente posta alguma coisa, coloca alguma coisa no Instagram, também tem lá no nosso LinkedIn. Também Master Plan Learning Together. É isso aí. Maravilha. Pode gravar isso aí e fazer uma vinhetinha, ficou perfeito. Não precisa repetir mais. Show de bola. Show de bola, galera.